da CCB, que é o canal onde nós vamos colocar, irmãos, as notícias que ocorrem sobre a nossa querida Irmandade em geral. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma e Entre Notícias CCB. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Hoje nós vamos abordar nesses canais aí, irmãos, curiosidades sobre a congregação cristã no Brasil, a CCB, né, irmãos? Muitos não sabem, outros já sabem, mas tem umas certas curiosidades aí na igreja, irmãos, em que vocês vão ficar sabendo agora e vocês vão pensar bem assim: eu não sabia que isso daí aconteceu. Vocês vão ficar espantados, mas isso aconteceu sim. Vamos pela listinha que eu coloquei? Coral na igreja. Por que, irmão Paulo, na congregação não tem coral? Eu vou explicar para vocês, irmão. Até o coral é bonito, viu, irmão? Um coral com vozes afinadíssimas, né? Sai lindo. A gente vê por aí, tem irmãs que cantam pelos hinos da congregação aí, tem outras que fazem outras vozes, faz o contralto, o tenor, né? Sai lindo demais. Sai lindo. Só que na congregação não tem, por esse motivo. O fundador, vamos dizer fundador, é o que trouxe a obra de Deus para o Brasil. Ele visitou uma congregação, uma casa de oração que estava inaugurando, né, irmãos? Quando a gente vai inaugurar uma igreja, enche. E ele visitando aqui no Brasil, essa congregação, os irmãos quiseram fazer uma homenagem, quiseram agradar o servo de Deus. E naquela época pegaram um grupo de irmãs e fizeram um coral. Imagine só como deve ter saído lindo esse coral, né? Como deve ter saído lindo esse coral, né? E o irmão ouviu ali, viu que estava bonito, né? E ficou em comunhão ali, irmão. O irmão ficou em comunhão. Imagine só, irmão. Você visitando o local, alguém fazendo algo para te homenagear, porque você trouxe a obra do Brasil, a obra de Deus para o Brasil, e fazer um coral lindo, bonito. Quem não gosta de ouvir um coral lindo? E o irmão ficou em comunhão. Ele deve estar pensando com ele mesmo, deve ter sido pensando com ele mesmo. O que eu vou falar agora, eles estão me agradando, realmente está lindo, mas o que é que eu vou falar para eles agora? Quando acabou aquela apresentação daquele coral, o servo de Deus chegou e falou: ó, é a última vez que tem coral desse jeito. O coral tem que ser cada um cantando por si, porque é cada um louvando a Deus com as suas próprias vozes. E toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Deus. Ele não aceitou aquilo como uma homenagem, porque essa obra é de Deus, né? Esta obra é de Deus e não tem que ter homenagem para um nem para outro, e nem deve idolatrar o irmão, né? Nós vamos agora para a seguinte curiosidade, que é essa número 1. A curiosidade número 2, irmão. A curiosidade número 2 é: há uns anos atrás, na década, não me foi passado direito, né? Mas foi na década de 50, 60, 70. Foi nessas 3 décadas aí que a congregação cristã no Brasil, os irmãos iniciaram o culto. Foi o decorrer do culto, Deus abençoando no hino do silêncio, o primeiro hino, o segundo hino, o terceiro hino, oração, da oração, testemunho, do testemunho chegou a hora mais esperada, que é a hora da santa palavra de Deus. Imagine, todos ali foram buscar algo para Deus falar com as suas almas. Só que nesse dia não teve palavra. Deus não mostrou para ninguém a revelação da palavra. Neste dia não houve. Não sei se está escrito em documentos ou alguém
que viveu essa época lembra. Mas pelo que me contaram, foi a única vez na história da congregação cristã no Brasil, nessa década. Pois eu vou falar para vocês que teve uma outra história aí que foi mais atual, né? Foi a única vez nessas décadas em que o Senhor não revelou a palavra dentro da igreja. Por quê? Porque a Irmandade não merecia ouvir a palavra de Deus? Merecia. Estava ali no culto louvando. Mas Deus fez silêncio aquele dia. O silêncio de Deus falou com aquele Irmandade. Vai ver, irmãos. Nós estamos aqui para julgar. Mas vai ver que aquele dia tinha algo em que o Senhor não estava se agradando daquela igreja. E Deus fez o silêncio e não revelou a palavra para ninguém. E naquela época, quando Deus não revelava, o irmão não lia. O irmão não era doido de levantar por conta própria e pregar a palavra. Naquela época, os irmãos eles chegavam ao pé da risca mesmo. O Senhor não revelou, ficava... Eu já cansei de ver, eu era garotão, ficava 10, 15 minutos o irmão ali, oferecendo palavra para um, para outro, e Deus não dava. De repente, levantava alguém que menos esperava. Aí lia a santa palavra. Depois, mais tarde, eu não vou falar. Me falaram o nome do ancião, é de São Paulo. Se alguém souber desse fato que aconteceu, esse do Senhor não ter dado a palavra foi nas décadas, entre essas décadas aí, né? 50, 60 e 70. Esse que foi mais atual deve ter sido lá na década de 80. Falaram que foi um ancião bem conhecido de São Paulo. Diz que ele foi atender uma reunião da mocidade na cidade de Santos. Ele indo para a cidade de Santos nessa reunião da mocidade. E naquela época esse irmão, ele era bem visível, porque era um irmão que pregava muito, era um irmão muito carismático. E só que aquele dia, irmãos, vazou o áudio que aquele irmão estaria em tal comum congregação lá da Baixada Santista. E lotou, superlotou, trilotou, tinha irmandade, tinha mocidade, que ele foi atender a reunião da mocidade, tinha mocidade até no vitrô. E quando o servo de Deus entrou para atender, que ele achou que ninguém sabia, que ia pegar de surpresa, diz que estava lotada a igreja. Começou a reunião da mocidade, as despedidas, e chegou no final da palavra, o nome do servo de Deus me falaram, né? E chegou na hora da palavra, ele falou: Irmandade, vocês não quiseram vir aqui me ver? Estou aqui. Deus não me revela a palavra. Deus não está me revelando a palavra. Vamos aguardar uns minutos. Se Deus não dá, eu vou encerrar o santo culto de reunião da mocidade e cada um vai para sua casa. E diz que foi assim. Palavras de um cooperador que narrou esse fato que aconteceu. Creio que foi um fato isolado e mediante esse outro fato, que foi o fato concreto, que na época ninguém levantava com a palavra, sendo sem a revelação mesmo. Os irmãos temiam mais. E ficou sem atender, sem ter a palavra na hora do culto. Essa é a segunda curiosidade. Vamos para a terceira, irmão? A terceira curiosidade da congregação é essa, que eu vou colocar aí atrás a foto dela, da irmã Sebastiana. Ela é a saudosa irmã Sebastiana, uma das primitivas da obra de Deus, irmãos. Atendia até cultos, isso mesmo, nos anos 50. Ela era uma das primitivas. Quer ver onde ela atendia culto? Na Vila Carmozina, Itaquera, São Paulo. Ela atendia culto nos anos 50. E das suas reuniões foram levantados muitos irmãos para o ministério da obra. Também é autora do hino 140.
aquele hino que diz assim: sou feliz, sou feliz. Eu vou colocar um trechinho desse hino para vocês saberem que hino é. O Senhor recolheu a serva de Deus, irmãos, em 1968. Naquela época não tinha muitos irmãos para atender. As irmãs valentes que estavam aí na obra de Deus atendia. Felizes eram elas, né, irmãos? Felizes era ela que não tinha ninguém, elas trabalhavam na obra de Deus e teve o gostinho de atender um culto e fazer uma reunião. Depois só foi levantando o servo de Deus aí e as irmãs foram praticamente sumindo desta parte, né? Em que os irmãos começou a colocar só servos de Deus para pregar na frente da querida Irmandade. A quarta curiosidade é o nome que diz o letreiro no púlpito e atrás. Aquele nome, em nome do Senhor Jesus. Como surgiu a ideia de colocar esse nome na parede da igreja? Atrás do púlpito e na frente. Porque na frente está de frente com a Irmandade. E atrás a Irmandade está vendo bem claro em cima, irmão. Isso foi uma revelação que Deus deu em uma oração para uma serva de Deus que, falando em línguas, traduziu bem assim, que era para colocar o letreiro em nome do Senhor Jesus. Eles iam deixar ou vazio ou não ia colocar nada, né? Deixar vazio ou queriam colocar algo, de repente um desenho de uma Bíblia, de alguma coisa, né? Para não ficar vazia a parede. E os irmãos tiveram essa luz de colocar um nome que é o nome que nós vamos buscar ali dentro mesmo, né? É a graça maravilhosa porque está o nome do Senhor Jesus, não está o nome de cooperador, nem de ancião, nem bispo, nem nada. Está o nome de quem tem que estar ali falando com o povo de Deus. E aí, gostaram dessas curiosidades, irmãos? Vocês gostaram, irmãs? Tendo mais curiosidade, nós voltaremos aqui com outro vídeo para a querida Irmandade, aquele que o Senhor chamou recentemente que não sabia. Logicamente, os antigos já sabem dessas curiosidades da congregação cristã no Brasil. Voltaremos mais com informação. Saúde a todos, com a santa paz de Deus, no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus.